A partir do momento em que a família é dissociada, surgem os problemas sociais que nós estamos vivendo e atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E, por isso, torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas que hoje afetam todo o nosso país e, em particular, as nossas grandes cidades. Foi o que o General Mourão disse, não sei aonde, não quero saber. E eu vou falar sobre isso. A Globo distorceu o que ele disse, transformou isso numa frase muito agressiva, dando a entender que ele disse essa frase. Deu a entender que ele quis dizer que mães e avós que criam os filhos sem a presença do pai e avô estão criando delinquente. O que o Mourão disse deixa claro que parte dessas mães e avós sim estão criando delinquentes, parte delas. Ele não falou a palavra parte delas, mas ele também não falou que era todas. Ele falou que essas áreas carentes formam esses delinquentes desajustados, que ele falou, entendeu? É a área. E aí tem a questão da pesquisa social. Ele precisaria de uma pesquisa para provar isso, né? Agora eu vou aproveitar esse momento para falar o que eu acho de pesquisa social, porque que elas não são muito confiáveis. Então eu inventei uns dados fictícios aqui, só para explicar. São dados fictícios, isso não existe. Ó, eu inventei tipo uma amostra de famílias. Tem as mães solteiras e as famílias pai, mãe e filho. E a legenda, ó. Cultura familiar, cultura libertina, filho criminoso, filho de bem. Libertina é tipo assim, é a cultura assim de eu quero saber do que eu desejo e eu não vou me sacrificar por um bem maior que é meu filho, cuidar dele. Aí o pai vai abandonar a mãe. A cultura familiar que já existe na sociedade arraigou mais naquelas pessoas, né? Que estão formando a família do exemplo. E aí tem o filho criminoso e o filho de bem. Na família que tem o filho criminoso e o de bem. Aí eu fui colorindo, tá vendo? Nas cores diferentes, o verde claro, o verde escuro, o vermelho. Aí tem uns que é laranja. Aí o total dessa amostra imaginária que eu fiz, de 6 famílias de mãe solteira e 6 famílias de pai, mãe e filho. Olha lá, mães solteiras. 4 deu de cultura libertina e 2 familiares. Das de libertina, 3 filhos delinquentes e 1 de bem. Das familiares, 1 delinquente e 1 de bem. Então das familiares deu meio a meio, 1 delinquente de bem. Mas das de libertina tende a dar delinquente. Então quer dizer que você pode pensar que a cultura libertina favorece a delinquência. Aí você pega lá família, pai e mãe, 3 libertina e 3 familiar. Deu mesmo tanto de familiar e libertina. Apesar que faria mais sentido dar mais familiar. Mas é só um exemplo para explicar. Mas em relação a de mães solteiras, a proporção de familiar foi maior. A mãe solteira faz sentido, mas família libertina, porque o pai era libertino e por isso ele abandonou a mãe. Então, ó, 3 libertinas, 2 filhos delinquentes e 1 filho de bem. Quer dizer que a libertinagem lá tá favorecendo a delinquência. Aí do familiar, 2 de bem e 1 filho delinquente. Beleza, então você pode criar uma relação entre a libertinagem, né, que seria a pessoa taca o foda-se pro filho, não cuida do filho, abandona a mãe, só preocupa com a própria liberdade. E a delinquência. Você pode relacionar essas duas coisas, né? Porque o pai era libertino, ele vazou e o filho faltou presença paterna na criação dele, teve maior probabilidade de ser delinquente. Mas isso é só um dado imaginário para explicar uma coisa. Aqui o que eu quero explicar é que se por um lado você pode enxergar uma relação entre delinquência e mães solteiras, porque no lado da mãe solteira você tem 4 filhos de delinquente, ó, 3 mais 1, 4, e no lado da libertina tem 3, ó, 2 mais 1, 3, quer dizer que mãe solteira tem maior probabilidade de criar filho delinquente, de acordo com o General Mourão, que ele estava falando das comunidades onde falta pai e avô, quer dizer. Então ele tá falando da comunidade já, e não falou que isso vale para todas as famílias, é lógico que ele não falou isso, né? Vamos largar de distorcer as coisas. Então quer dizer que você pode tirar 2 interpretações diferentes. Agora eu botei só 2 variáveis, que é a variável do verde e a variável do vermelho, a variável da cultura e a variável da estrutura familiar específica daquela família específica que está na amostra. Então, imagina se eu adicionasse várias variáveis, ia ter várias relações possíveis. Como é que eu vou saber que a relação certa é a relação do Mourão? Eu não sei. Então, agora, se eu acredito que tem relação, eu acredito, é crença, eu acredito. Porque não dá para ter certeza. Quando se trata de pesquisas sociais, você acredita. Existe evidência? Existe evidência. Qual que é a evidência? A própria pesquisa. Por exemplo, se isso aqui fosse uma pesquisa de verdade, poderia ser evidência, não é de verdade. É fictício para eu explicar isso aqui.
Então, a relação pode existir ou não. Agora você vai acreditar ou deixar de acreditar, porque talvez não seja por causa de uma coisa, talvez seja por causa de outra. É isso que acontece. Agora o General Mourão disse algo de errado. Se ele tá errado ou não, depende se é verdade o que ele disse. A afirmação em si dele, só pela a lógica da afirmação, não tá errada. Ela pode estar errada caso a relação seja outra, e eu não sei se a relação é outra, e não existe uma maneira de saber através desse tipo de pesquisa que você faz com população. Não dá pra ter certeza. Dá pra acreditar, dá pra você aproximar.